Santo dia, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, vamos fazer o convite aqui para vocês, para a gente fazer a reflexão do Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 18 de julho de 2024, 15ª semana do tempo comum. Fazer uma breve reflexão sobre o Evangelho de hoje, que é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, do 28 ao 30, que vai dizer assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Bom, talvez vocês possam estranhar um pouco a tradução, é um pouco diferente do que a gente costuma ouvir por aí, mas porque eu estou usando aqui a Bíblia de Jerusalém, tradução um pouquinho diferente, algumas palavras um pouco diferentes, mas, claro, sem tirar o sentido original da passagem, da palavra, tá? Então, nessa reflexão, uma breve reflexão, né, um evangelho tem apenas, uma parte do evangelho tem apenas 3 versículos, do 28 ao 30, Jesus vai fazer para nós um convite. Ele abre esse evangelho fazendo para nós um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados sob o peso do vosso fardo. Ou seja, Jesus começa com essa chamada, fazendo esse chamado, vinde a mim. E aqui é interessante a gente compreender que o nosso Senhor é um Deus que se aproxima, é um Deus que se deixa encontrar, é um Deus que se revela na Escritura, se revela na sua igreja através do Espírito Santo, e é um Deus que se deixa encontrar, e não só se deixa encontrar, como chama o homem, nos chama a dar essa resposta de fé. Ele mesmo, por amor a nós, se revela, e ele ainda nos chama à sua misericórdia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ou seja, Deus compreende o sofrimento, a angústia e a dor do homem. Deus se aproxima, Deus chama. Então ele já abre aqui no versículo 28, fazendo esse chamado, fazendo esse convite de um Deus que compreende o sofrimento humano e que possui infinita misericórdia, chama, atrai para si a todos. Bom, aqui ele vai falar, todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, ainda no versículo 28. Mas que peso é esse, que fardo é esse? É claro que a gente vai remeter aqui sobre o peso, o fardo do sofrimento, das dores, das angústias do homem, né, de toda a humanidade. Mas aqui a gente coloca também o pecado, né? Tudo como consequência da nossa inclinação ao pecado, principalmente por conta do pecado original. Então, todo esse peso, todo esse fardo é justamente por consequência dos nossos pecados, os pecados que nós carregamos, desde o nosso pecado original até os pecados que a gente comete no nosso dia a dia. E Jesus, ele compreende esse nosso sofrimento, nos chama. E é interessante porque o pecado ele é de fato um peso. A gente às vezes pode não sentir porque o pecado, tem uma frase de São Basílio Magno que ele vai dizer que não podendo tornar o inferno atraente, o diabo torna atraente o caminho que nos leva até ele. Interessante, né?
Interessante mostrar para nós que, por exemplo, no Gênesis, se o fruto proibido que levou Adão e Eva a pecarem, os nossos pais a pecarem, se esse fruto não fosse um fruto vistoso, formoso, como nos diz a palavra de Deus, eles não se sentiriam tentados a pecar. Então, muitas vezes, o pecado ele traz aquela aparência de uma coisa boa. Ele traz para nós, ele aparentemente parece uma coisa boa, mas guarda dentro de si um mal. Guarda dentro de si um caos, uma desordem, que é o pecado, de fato, né? Tudo aquilo que nós cometemos contra a ordem de Deus. Então, o pecado ele causa esse peso em nossa alma, ele causa esse peso em nossas vidas, nos faz sentir cansados e fatigados, como diz a palavra, principalmente porque nós estamos buscando, muitas vezes, Deus fora de Deus. Estamos buscando no mundo, estamos buscando nas coisas do mundo, uma alegria que nós só podemos encontrar no nosso Senhor. Uma alegria que nós só podemos encontrar em Deus. E sobre isso tem uma frase que eu gosto muito de Santo Agostinho, que ele vai dizer que o nosso coração está inquieto enquanto não repousamos no Senhor. Então a nossa busca, ela é uma busca incessante por essa alegria que emana do coração de nosso Deus e que nós só encontraremos no momento em que nós encontrarmos Deus. Enquanto o nosso coração não estiver em Deus, enquanto nós não estivermos determinados, decididos a fazer a vontade do Pai, a viver conforme Cristo nos ensinou a viver, o nosso coração vai permanecer inquieto. E aí nós continuaremos cansados sob o peso do nosso fardo, como diz a palavra. E por isso é que Jesus nos chama, porque Ele não quer que nós fiquemos fatigados com o peso dos nossos pecados. Ele quer nos trazer um perdão, Ele quer nos trazer alívio, Ele quer nos trazer descanso, Ele quer nos trazer cura. E para isso, no versículo 29, Ele nos propõe uma troca. Interessante, porque Ele vai dizer assim no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Interessante ver que Ele não diz assim, olha, você não tem fardo nenhum, vem comigo que acabou o fardo. Não, Ele propõe uma troca, né? E essa troca é trocar o fardo pesado de uma vida de pecado por um fardo que é leve, um jugo que é leve, um jugo que é suave e um fardo que é leve, que é o jugo e o fardo de nosso Senhor, né? Agora, isso por quê? Porque o próprio Senhor nos diz em outro trecho do Evangelho que se nós queremos seguir a Ele verdadeiramente, nós devemos tomar todos os dias a nossa cruz. Então, Jesus não tira de nós as cruzes. Ele não tira de nós todo o sofrimento, as angústias do nosso dia a dia. Mas Ele nos mostra um porto seguro aonde nós podemos depositar todos esses sofrimentos, essas angústias, essas dores, para encontrar alívio. E é dentro do seu sagrado coração, que é buscando o próprio Senhor. Mas ainda assim um caminho que é percorrido por cruzes. Mas não uma cruz que acaba nela mesma, não uma cruz que acaba na dor e no sofrimento, mas uma cruz pela qual nós devemos passar para alcançarmos a vida eterna. É uma cruz que tem um objetivo, é uma cruz que tem dentro de si uma esperança, que é a ressurreição em Cristo Jesus. Por isso ele vai dizer, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E o que Jesus tem para nos ensinar, o que Jesus nos ensinou e continua nos ensinando pela sua palavra, nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, esse jugo ao qual Jesus nos convida a tomar, a trocar pelo jugo pesado do pecado, ele nos chama a trocar pelo jugo do seu amor. E amar, gente, aqui, se a gente coloca... Como assim amar pode ser um jugo? Como assim amar pode ser um fardo? Pode ser sim, e de fato é, porque ele é uma decisão. O amor ele é fruto de uma decisão.
O amor ele não é fruto de um mero sentimento que pode acabar com o passar do tempo. O amor, ele é uma decisão, e é uma decisão diária, uma decisão diária. Nós temos que decidir amar. Nós temos que procurar amar todos os dias. Amar não é fácil. Amar o outro não é fácil, né? Às vezes a gente coloca dentro do amor essa palavra que é tão diminuída, né, nos tempos atuais, mas a gente tem que lembrar que o amor também nos leva a sofrer pelo outro. Muitas vezes nós precisamos rasgar da nossa própria carne para poder manifestar o nosso amor ao outro. Muitas vezes nós precisamos, porque dói mesmo, amar dói. Amar muitas vezes dói, porque amar exige renúncia. Amar exige abandonar uma vida de pecado. Amar exige abandonar tudo aquilo que me é contrário ao meu Deus. Amar é ir muitas vezes contra a minha própria vontade para fazer a vontade do Senhor. Então, amar é sim um ato de ousadia. Amar pode ser sim, muitas vezes um fardo, mas é um fardo suave, né? É um jugo suave, é um fardo leve, que Jesus nos convida hoje a pegar, a tomar. E se a gente olhar, né, uma referência, diz lá na carta de São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7, ele vai dizer: a caridade, que no caso aqui na tradução traduz-se por amor, aqui no caso não a caridade meramente filantrópica, a caridade enquanto amor, enquanto doação de si mesmo, não caridade no sentido de doar uma esmola, um dinheiro, um alimento, não, caridade no sentido de amor, naquele que é capaz de doar a si próprio, tá? A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então aqui, claro, do versículo 4 ao 7, já nos traduz muito bem o que é o amor, mas aqui, se a gente pegar só o versículo 7, a gente já vê a dificuldade que é amar verdadeiramente. Tudo desculpa. Será que a gente está preparado para ter essa ousadia de amar e desculpar o nosso irmão, o nosso próximo? E a gente fala isso no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que perdoamos de fato? Perdoar é um ato de amor. Tudo crê. Será que nós cremos verdadeiramente? Será que nós cremos verdadeiramente em nosso Senhor? Estamos dispostos a professar de fato a nossa fé? Ou será que nós cremos somente enquanto nos convém? Tudo espera, ou seja, esperar com paciência. Muitas vezes as cruzes do nosso dia a dia, os sofrimentos, as dores do nosso dia a dia estão nos assolando, estão acabando com a gente. E muitas vezes a gente sente aquela angústia, aquele peso, e a vontade que nós temos é de nos desesperar, né? Acabar com a esperança, ou seja, entrar num desespero total. Não conseguir reconhecer em tantas outras coisas mais o amor de Deus. Desespero. O amor tudo espera, porque sabe que aquele que nos guarda não dorme, como diz o salmista, né? Tudo suporta. Será que a gente realmente suporta todas as coisas no Senhor? Claro, não no sentido de simplesmente sofrer por sofrer, mas entregar os nossos sofrimentos como uma doação, como uma entrega de amor pelo nosso irmão, por nosso Senhor Jesus, que está também no nosso irmão. Então, isso é o que Jesus nos ensina. Aprendei de mim, né? Por isso ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração.
Precisamos ter essa mansidão, essa humildade e aprender com o Senhor a amar. Precisamos aprender, precisamos escolher, acima de tudo, qual jugo nós queremos, né? Qual jugo nós vamos escolher? Se é o jugo de uma vida de pecado, o jugo que das nossas buscas de coisas que vão acabar, que não vão nos levar a nada, do pecado realmente, o jugo dos nossos sofrimentos, das nossas dores, pelas nossas atitudes erradas e contrárias à vontade de Deus, ou o jugo suave, o fardo leve de nosso Senhor Jesus, que é sim um fardo por conta da ousadia que é, principalmente nos tempos atuais, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E amar a nosso Senhor, em primeiro lugar, acima de todas as coisas. É uma ousadia. Então, que à luz desse evangelho, o Senhor nos inspire para termos a ousadia de amar até o fim. A ousadia de amar e amar até as últimas consequências. Esse é o jugo do Senhor. É um jugo suave, um fardo leve, porque nesse amor está o coração do nosso Deus. Permanecendo no amor de Deus, permanecemos com Ele. E aqui encontramos alívio para nossas almas, encontramos descanso. Porque com o mesmo amor com o qual nós amamos uns aos outros, o próprio Senhor nos ama também. Deus nos ama com um amor infinito e nos convida também a amar assim como Ele nos amou. Então, que Deus nos abençoe mais esse dia. Obrigado a você que assistiu essa reflexão e que nós possamos seguir decididamente esse fardo, esse jugo suave, esse fardo leve de nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.